Olá, bem-vindo a mais um vídeo assíncrono, aula de cálculo 2, terminando nosso assunto de curvas, aplicações ao movimento. Bom, na realidade, a gente já tinha visto no primeiro vídeo sobre curvas que se a gente tiver o vetor RT, se a nossa parametrização for considerada como vetor posição, a gente tem o vetor velocidade calculado pela primeira derivada dessa função vetorial, a segunda derivada vai ser o vetor aceleração, e a norma ou módulo será o que a gente chama de velocidade escalar. Bom, na realidade, o que a gente quer complementar com esse vídeo é resolver alguns exemplos para preparar vocês para mais exercícios. Bom, a gente vai começar com um exemplo muito simples, onde a gente tem duas partículas que se movem de acordo com os seguintes vetores de posição. Aqui, R1 de T tem as coordenadas T2, T2, menos 1 sobre T para T positivo. E a curva C2, eu mudei o parâmetro, para não confundir, vai ser R2 de S, 1 menos S, 2 cosseno S, seno S menos 1. O problema pergunta, pede para a gente mostrar que as trajetórias vão se cruzar, tá, num ponto especial, e pergunta se as duas partículas vão se chocar ou não. Bom, primeiro, se a gente quer mostrar que as curvas passam por esse ponto, né, a gente tem que igualar primeiro R1 de T ao ponto 1, 2 menos 1. Bom, isso sai claramente direto, porque a gente vai estar igualando T com 1, então parece que o parâmetro 1 seria esse parâmetro, vamos conferir. Realmente, se a gente substituir T por 1 aqui, a gente vai ficar com 2, coincide. T por 1 vai ficar com menos 1. De fato, o ponto 1, 2 menos 1, né, está na imagem da minha curva C1. Olhando agora para a segunda parametrização, a gente teria 1 menos S igualando a 1 quando S for nulo, 0. Se a gente calcula o cosseno de 0 aqui, vai dar 1, 2 coincide com a segunda componente, seno de 0, 0, menos 1 também. Então, certamente, essas duas partículas, tá? As trajetórias vão passar por um ponto comum de coordenadas 1, 2 e menos 1. Bom, em que caso as duas partículas vão se chocar? Quando essas duas partículas estiverem passando no mesmo momento por esse ponto em comum. Só que a gente viu que no primeiro caso, a gente passava em T igual a 1, e no segundo caso, S igual a 0, portanto, a gente tem que as trajetórias passam pelo mesmo ponto, mas em instantes diferentes, e as partículas não vão estar se chocando. Tá? Bom, um segundo exemplo, um pouco mais complicado, que foi retirado do livro do Valdeci, a gente vai ter a seguinte situação que vai estar nos ligando ao assunto que a gente viu no começo do curso, que eram equações diferenciais. Tá? Uma partícula, partindo de um ponto com coordenadas 1, 0, ela se move com vetor posição, chamado σt, x de t, y de t. Sabe-se que o vetor velocidade é dado por v de t, y de t mais exponencial de t, x de t mais exponencial de menos t. Determine o vetor posição. Bom, a gente sabe que o vetor velocidade, conhecida o vetor posição, vai ser a derivada x', y'. Então, a gente vai poder igualar a derivada de σt com as coordenadas aqui. Tá? Então, a gente vai ter o quê? X' vai ter que ser igual a y de t mais e de t, e y' vai ser x mais e de menos t. Agora, reparem que a gente está tendo, de fato, equações onde aparecem derivadas, mas a primeira equação, tanto a primeira quanto a segunda, a gente tem misturados as nossas variáveis dependentes, que são x de t, y de t, e isso não nos ajuda muito. Bom, qual vai ser a estratégia aqui? A estratégia vai ser, vamos pegar essa primeira equação e derivar mais uma vez. O que vai acontecer quando a gente derivar mais uma vez? Ao invés de x', vai ficar x duas linhas, e vai ser igual a y' mais a derivada de exponencial de t, que é ela mesma. Y' a gente conhece pela segunda equação, e a gente vai poder substituir, e substituindo a gente vai ter, então, uma equação que só vai envolver agora uma variável dependente x.
Ou seja, a gente derivou dos dois lados e a gente vai estar substituindo y' por x mais f elevado a menos t, tá? E agora a gente tem, de fato, olha lá, derivada segunda, x, uma função dependendo de t, a gente vai ter uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Linear, coeficientes constantes, no caso, não homogênea. E para a gente trabalhar esse problema, a gente vai precisar de condições iniciais. Quais seriam as condições iniciais? A gente sabe que a partícula vai partir do ponto com coordenadas 1, 0. Como eu estou trabalhando com x de t, nesse caso, x de 0 vai dar 1. Então, x de 0 é 1, vai ser uma das condições iniciais, mas a gente tem a equação diferencial de ordem 2. Então, a gente precisa de alguma informação a mais, por exemplo, a derivada. E, se a gente olhar para a primeira equação aqui, a gente tem uma informação sobre a primeira derivada de x. Então, x' de 0 vai dar y em 0, mas exponencial, quando t substituímos, dá 0 aqui, né? Então, vamos ficar com y de 0, que é 0 por quê? Porque o ponto parte do ponto com segunda coordenada nula. Então, vai ficar 0 mais 1, que é 1. Ou seja, nós chegamos, né, ao fato de que a gente vai ter que resolver um problema de valor inicial. A equação diferencial vai ser x duas linhas menos x igual a exponencial de menos t mais exponencial de t, com as condições iniciais x0 igual a 1, tá? Aqui ficou x0 igual a 1, aqui tem um errinho, tá, gente? E x' de 0 igual a 1. Bom, aqui tem um erro, aqui é 1, né? E, bom, a gente sabe resolver esse problema, tá? Depois de tê-lo resolvido, a gente volta aqui, a gente sabe que a função y vai ser a derivada dessa solução que a gente encontrou, menos e de t, e fica como exercício para vocês resolverem, né? Não esqueçam aqui que tem que dar uma arrumada. Um terceiro problema, né? A gente resolveu já vários problemas com projéteis, então eu peguei um problema do livro da Dionari Cândida, tá? Onde a gente tem uma história um pouco mais interessante. Então vamos ler nossa história primeiro. Todos sabem que Davi matou Golias com uma pedrada bem certeira, arremessada de uma funda. O que nem todos sabem é que Davi estava a 50,4 metros de Golias no momento em que a pedra foi arremessada e que este corria na direção de Davi a 4 metros por segundo. Determine as equações paramétricas da trajetória da pedra de Davi, sabendo que ela foi lançada a 45 graus com horizontal. Qual a distância entre Davi e Golias quando a pedra atingiu Golias? Bom, nessa modelagem, despreze a resistência do ar, escolha G como 10 e considere desprezível a altura dos dois. É óbvio que, né, engraçado, a gente tinha lá o gigante, né, mas a gente está desprezando a altura do gigante. Bom, eu fiz aqui um esquema para a gente chegar. Então, eu teria aqui à esquerda Davi. Em todo problema físico, a gente tem que escolher um referencial, né? Então, parece natural colocar Davi na origem. Eu coloquei na origem do sistema coordenado. Davi está lançando, olha lá, aqui, com relação a esse vetor, isso aqui vai ser meu vetor velocidade, que vai estar fazendo um ângulo de 45 graus, ou π sobre 4. Eu conheço a minha inclinação de lançamento, mas eu não conheço o comprimento desse vetor, tá? Isso vai ser uma incógnita, eu vou chamar de V, tá? V minúsculo, né? Vai ser aí, tá? O módulo desse vetor, tá? Velocidade. Davi está parado, mas Golias se encontra inicialmente nesse ponto azul, né? A 50,4 metros de Davi, e ele corre na direção de Davi. Nesse mesmo momento, Davi lança essa pedra, tá? Que vai, no final, atingir Golias, ou seja, Golias, né? Davi foi realmente preciso, vai chegar a esse ponto exatamente onde a minha pedra vai alcançar, tá? Bom, como fazer essa modelagem? Na modelagem, a gente vai ter uma força, né? A pedra aqui, com relação a essa trajetória, a única força que a gente vai estar considerando, né? Resistência do ar, a gente está esquecendo. Então, vai ser a força gravitacional, a gente vai ter um vetor, né? Força. E vamos modelar.
Se a gente tem R de T com coordenada x de T, y de T, o vetor posição da pedra, né, que é arremessada, o vetor aceleração vai ter, né, vai poder ser indicado por x duas linhas, y duas linhas. Né? Pela lei de Newton, a força, que aqui não tem nenhuma força horizontal, a gente só tem vertical, e contra o sentido que a gente escolheu de referencial, que era de baixo para cima, tá? É 0 menos mg, vai ser a massa vezes a aceleração, aqui o vetor, massa, vetor aceleração está escrito aqui. Tá? Bom, o que a gente pode, então, deduzir? A gente pode deduzir que x duas linhas vai ser 0 e y duas linhas vai ser menos g. Então, já tenho essas duas, né, primeiras equações diferenciais. E eu tenho as informações. Bom, minha figura, eu escolhi que a pedra estaria inicialmente na origem. Então, tanto coordenada x como y, tá, da trajetória da pedra, vão valer 0. E como é que vai ser a velocidade inicial aí, que seria o vetor com coordenadas x', y'? Bom, como foi dito, tá? A gente vai ter, né? A gente olha de novo, a gente vai ter esse vetor, que quando a gente projeta aqui, a gente vai ter a coordenada x, que vai ser justamente o comprimento desse vetor que eu estou chamando de v. Projeção cosseno de π sobre 4, e a projeção na direção y, que vai ser o mesmo v, e cosseno de π sobre 4, então ficaríamos com v raiz de 2 sobre 2, v raiz de 2 sobre 2. Bom, resolver aqui é muito fácil, tá? Vai ser deixado como exercício, vocês já fizeram vários, né, exercícios, inclusive usando essa modelagem, e a gente vai chegar a essas duas equações. X de t vai ser dado em função de v raiz de 2 sobre 2 vezes t, y de t menos g, t ao quadrado sobre 2, mais v raiz de 2 sobre 2 vezes t. Bom, qual é o problema aqui? O problema é que a gente não sabe ainda quem é o comprimento desse vetor velocidade. Bom, qual é a informação que a gente ainda não usou do problema? É que essa pedra vai atingir Golias. Ou seja, o alcance, né, o quanto, né, a minha pedra percorreu lá na direção x, vai ter que ser igual exatamente o quanto Golias, tá, estava vindo na direção ali, né, o espaço vai coincidir com o Golias que vem na direção de Davi. Bom, então, para determinar o valor de V, usamos o fato que a pedra acertará Golias. E como é que é a situação? A pedra atinge o solo no instante quando y for nulo, correto? Então, a gente resolve aqui essa equação e a gente vê que isso acontece exatamente quando o instante for v raiz de 2 dividido por g. Qual vai ser o alcance? Quanto vai valer g nesse momento? Nesse instante, a posição da pedra vai ser o x de t1, se a gente calcular vai dar v2 sobre g. A segunda coordenada y, obviamente, é nula. E de Golias vai ser quanto? Bom, Golias vinha caminhando, não é, gente? De lá. Ele partiu da posição onde x era 50,4. Ele está andando no sentido oposto ao que a gente escolheu para o nosso referencial, com velocidade de 4 metros por segundo. Então, vai ser menos 4 vezes t calculado em segundos. Que no caso aqui a gente quer calcular exatamente o mesmo instante quando a pedra chega ao solo novamente. Então, vai ficar 50,4 menos 4t1. Quando a gente substitui, tá? E iguala V2 sobre G, com 50,4 menos 4t1, t1 vai aparecer V também, a gente vai encontrar uma equação de segundo grau, que a gente, né, ao final da solução, vai chegar que o valor, né, que faz sentido ao problema, vai ser 14 vezes raiz quadrada de 2. Lógico, né? Então, posso voltar ao meu problema, que eu já tinha, né? As minhas expressões para x e y, é só substituir agora o valor de v e substituir, né, no problema, a distância entre eles vai ser de 39,2 metros. Bom, nossas referências, tá, para esse vídeo vão continuar sendo os dos vídeos anteriores. Foi ótimo estar com vocês com curvas, tá? E estudem.